Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a sociedade brasileira se prepara para escolher em outubro cerca de 60 mil vereadores e 5.565 prefeitos em todo o Brasil. É o momento de exercitarmos a cidadania na sua plenitude. Das escolhas que fizermos nas urnas, dependerá a concretização dos sonhos e dos anseios de cada cidadão brasileiro para os próximos 4 anos. Também dessas escolhas depende a manutenção ou a ampliação da base de sustentação de um governo que vem priorizando o social, trabalhando pela inclusão, elevando o Brasil a um papel de destaque no cenário nacional. A aliança PT-PMDB, que dá suporte ao governo da presidente Dilma Rousseff, está levando o Brasil ao seu melhor destino. Não apenas pelo desempenho econômico, como a 6ª potência mundial, mas pela distribuição de renda, permitindo que milhões de brasileiros se integrem ao consumo, fazendo girar com vigor as engrenagens que movimentam a produção e o emprego. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro é hoje o maior partido do Brasil. Somos 5 governadores, 8 vice-governadores, 18 senadores, 79 deputados federais, 150 deputados estaduais, 1.175 prefeitos, sendo 4 de capitais, 907 vice-prefeitos, 8.495 vereadores e 2.420.000 filiados no Brasil. O PMDB está representado ainda no primeiro escalão do governo da presidente Dilma, com 5 ministros de Estado. Temos o vice-presidente da República, nosso líder Michel Temer, que com sua experiência, conhecimento e sabedoria, imprime a estabilidade necessária nas relações internas da aliança entre o PT e o PMDB e demais partidos da base. Vossa Excelência permite, nobre deputado Edinho Araújo, uma breve intervenção no momento em que Vossa Excelência, ao iniciar o seu discurso no grande expediente, Vossa Excelência principia enaltecendo a atuação do nosso partido, que ao longo desses 46 anos tem prestado inequivocamente serviços inestimáveis ao país. E eu diria mais a Vossa Excelência o seguinte, que no contexto que nós vivemos nesse momento, deputado Edinho, eu posso dizer a Vossa Excelência, sem que isso seja uma jactância despropositada, que nós do PMDB, na composição do atual governo e sobretudo no comportamento nas 2 casas do Parlamento, nós nos transformamos, sem dúvida alguma, em sustentáculos da governabilidade. Isso é motivo bastante para que nós nos regozijemos. Eu já fiz anteriormente um breve pronunciamento sobre isso, honrado com a parte de Vossa Excelência. E agora, Vossa Excelência, com um brilho inquestionável, disserta sobre esse tema e haverá de fazê-lo até o final, dentro daquelas considerações que essa casa sempre identificou em Vossa Excelência como uma das figuras estelares dessa casa. Cumprimento a Vossa Excelência. Agradeço ao deputado Mauro Benevides, a parte de Vossa Excelência, que incorporo a esse pronunciamento, Vossa Excelência que já presidiu o Congresso Nacional e que é, sem sombra de dúvida, o grande mestre da bancada do PMDB aqui na Câmara dos Deputados. O PMDB trabalha forte em todo o Brasil, para ser ainda maior após as eleições de outubro, fortalecendo as bases para os pleitos futuros. Onde o quadro se mostra favorável ao entendimento, a aliança com o PT vem sendo reeditada na eleição municipal. No estado de São Paulo, o presidente Michel Temer atribuiu-me uma tarefa de responsabilidade, representá-lo, percorrer algumas cidades do estado e também do nosso território, no sentido de fortalecer o nosso partido. A orientação é no sentido de viabilizar candidaturas em todos os municípios. Onde for possível, lançaremos prefeitos.
Onde não for, teremos vice-prefeitos. Buscaremos eleger o maior número possível de vereadores. Já estamos em campo. Fizemos acordos em cidades estratégicas do Estado. Em São José do Rio Preto, capital da região do Oeste de São Paulo, abri mão da candidatura a prefeito para fechar uma aliança com o candidato do PT, o jovem deputado estadual João Paulo Rilo. E a vice-prefeita será a professora Maureen, que foi minha vice-prefeita quando tive a honra de presidir, tive a honra de ser prefeito do município de São José do Rio Preto. Portanto, a Maureen Leão Cury será a vice nesta aliança com o PT. A aliança se repetirá, por exemplo, em Bauru. Na última sexta-feira estivemos lá com o vice-presidente Michel Temer. O nosso prefeito atual, o Rodrigo, será candidato à reeleição com a Estela, que é a vice-prefeita, também reeditando esta dobradinha PMDB-PT. Em Jaú, o PT terá a candidatura a prefeito e o vice será do PMDB. Como outros municípios, onde, por exemplo, São José dos Campos, nós teremos lá o Carlinhos Almeida, com a possibilidade do Itamar Cópio ser o vice-presidente. Portanto, são alianças que se repetem. Pois eu permito uma parte, com prazer, ao nobre deputado representante da Bahia, o Lúcio Vieira. Eu gostaria, Excelência, de parabenizar, como muito oportuno, o seu pronunciamento, em que destaca o papel importante do PMDB nesta aliança que dá apoio à presidenta Dilma e, principalmente, que fala ao Brasil todo da importância do PMDB na participação dos avanços sociais. E Vossa Excelência, no seu pronunciamento, mostra com muita propriedade o acerto do PMDB e a vontade de que esta coligação, esta aliança, continue por tempos futuros, devido ao bom resultado que está trazendo. Eu não digo nem tanto para o PMDB ou para o PT, mas principalmente para o povo do Brasil. E vejo que o vice-presidente Michel Temer, acertou quando delegou a importante missão de correr São Paulo, viajar São Paulo, para fortalecer o nosso partido, a Vossa Excelência. E a maior prova desse acerto é o desprendimento de Vossa Excelência teve ao abrir mão da sua candidatura, com certeza uma candidatura vitoriosa em sua terra, em São José do Rio Preto, para, em nome desta unidade, em nome dessa aliança, fazer os acertos necessários para que possamos no futuro continuar juntos. Ocorre muito isso, de nós temos que nos sacrificar. E em São Paulo, em nome da aliança, foi feito um grande sacrifício, que foi nós abrirmos mão da sua vitoriosa candidatura a São José do Rio Preto. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a parte do nobre deputado Lúcio Vieira, esta grande revelação da bancada do PMDB, e que aprendi muito com o seu irmão, Gedel, e hoje com Vossa Excelência. É um prazer tê-lo como um dos expoentes da bancada do PMDB, representando esse Estado que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, que é a Bahia. Muito obrigado, deputado. Uma parte, deputado Edinho Araújo. Concedo com muito prazer a parte ao deputado Carlinhos Almeida, que representa o Vale da Paraíba, especialmente São José dos Campos. Deputado Edinho Araújo, primeiro agradecer a menção que Vossa Excelência acabou de fazer à minha pessoa. Eu que disputarei a eleição para a Prefeitura de São José dos Campos, numa aliança com o PMDB na vice, PMDB do doutor Itamar Cópio, de tantas lideranças ali da nossa cidade, da nossa região, e outros partidos. Queria dizer que essa visão que nós temos que ter, o Brasil vai muito bem com o governo da presidenta Dilma, mas o governo da presidenta Dilma tem sucesso pelo apoio do vice-presidente Michel Temer, pelo apoio do PMDB, de todos os partidos aliados nesta casa, no Senado e por esse país afora. Nós também lá na nossa região temos várias outras alianças com o PMDB. Na cidade de Jacareí, o PT terá o candidato a prefeito, que é o prefeito Hamilton, candidato à reeleição, com o vice do PMDB. E em Pindamonhangaba apoiaremos o candidato do PMDB, o Torino, à prefeitura, provavelmente também com o vice do PT. Eu acho que nós devemos fazer isso pelo bem do Brasil.
Quanto mais prefeituras nós tivermos alinhadas a esse projeto que nós temos de crescimento, de desenvolvimento do país, melhor para a nossa população. Queria encerrar o meu à parte, manifestando aqui o reconhecimento ao gesto de grandeza de Vossa Excelência. Conheci o deputado Edinho numa campanha para prefeito de São José do Rio Preto. Verdade. Eu era deputado estadual à época, o PT lhe apoiava, e fui lá fazer campanha e tivemos a felicidade de vê-lo eleito e governando bem aquela cidade. Vossa Excelência teria todas as condições, não só de ser candidato, mas de ser um candidato competitivo com chance real de vencer as eleições. Mas teve um gesto de grandeza ao abrir mão da sua candidatura, apoiando o nosso companheiro João Paulo Rilo lá em São José do Rio Preto. Isso mostra visão de futuro, compromisso com a cidade, capacidade de investir em novas lideranças. Então queria registrar aqui, ressaltar o gesto de Vossa Excelência, não agradecendo pelo partido, mas agradecendo pelo povo de São José do Rio Preto, que com certeza teve mais uma amostra do seu caráter, da sua dignidade. Parabéns, deputado Edinho Araújo. Muito obrigado, deputado Carlinhos Almeida. Eu me recordo perfeitamente, foi em 2004, quando na nossa eleição, a nossa campanha à reeleição, e Vossa Excelência esteve lá acompanhado da vereadora Eni, e foi no solo sagrado, quando Vossa Excelência fez um pronunciamento e muito contribuiu para o sucesso daquela eleição. Tenho, portanto, uma lembrança muito agradável e incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência com muita honra a este que faço nesta tarde aqui na Câmara dos Deputados. E, como eu dizia, estamos ampliando os contatos para anunciar em breve novas parcerias no Estado de São Paulo. Eu tive a honra de ser o único deputado eleito pelo PMDB nas eleições de 2010. Depois recebemos o Gabriel Chalita, que é o nosso candidato a prefeito de São Paulo. Vamos cerrar fileiras com Chalita na certeza de que ele está preparado para administrar a maior metrópole brasileira. E assim o PMDB, que é tão grande no Brasil, será grande também em São Paulo. Caros colegas, sabemos que as eleições municipais são importantes não apenas para o xadrez político. O pleito é sempre um momento de esperança para o cidadão. Mas para que isso se concretize, precisamos eleger gestores íntegros, que apostem na transparência das ações, na participação popular, no uso adequado dos recursos públicos e no combate implacável à corrupção. Os vereadores, o vice-prefeito e os prefeitos são os políticos mais próximos da população, portanto, os mais cobrados pelo eleitor. O PMDB trabalha para colocar à disposição do eleitorado candidatos preparados para esta cobrança e compromissados com a missão de bem administrar. Para isso, o partido vem qualificando seus quadros, através dos cursos de formação política da Fundação Ulisses Guimarães, uma referência em todo o país, e de palestras técnicas nas diferentes áreas afetas à administração municipal. Onde houver uma chapa própria do PMDB ou uma candidatura parceira, tenho certeza que há candidatos preparados para a difícil tarefa de administrar com criatividade, diante dos poucos recursos disponibilizados aos municípios pelos estados e pela União. As finanças precárias dos municípios preocupam a todos. Aqui desta tribuna, senhor presidente, nobres colegas parlamentares, durante a última marcha de prefeitos a Brasília, defendi a instituição de um pacto federativo que tire as cidades deste quadro de penúria que só tende a se agravar. Nas últimas décadas, os municípios receberam pesadas atribuições nas áreas de educação e saúde, sem o necessário aumento de verbas. O resultado é uma sobrecarga que nossas cidades não suportam. Assim, fez-se necessário a urgente reorganização das atribuições de cada ente da federação. É urgente que nós possamos fazer este pacto e definir as formas de atuação nos programas desenvolvidos em parceria para o melhor atendimento da nossa população. Historicamente, no nosso país, o poder público e a arrecadação tributária, o poder político e a arrecadação estão centralizados na União. Desde a monarquia,
pouca coisa mudou. A União concentra para si quase 60%, deputado Décio Girotto, da arrecadação tributária, contra cerca de 25% dos estados e apenas 15% dos municípios. Mesmo ficando com a parte do leão, após a Constituição de 88, a União apressou a descentralização da gestão das políticas públicas, transferindo os serviços públicos onerosos aos municípios, sem a compensação indispensável do aumento no repasse das receitas. Segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios, senhores parlamentares, nas últimas décadas, os municípios assumiram a gestão da atenção básica da saúde e alguns prestam também serviços de média e alta complexidade. Para isso, os municípios precisaram de contratação extra de cerca de 832 mil servidores. Enquanto isso, a União diminuía sensivelmente seus gastos, reduzindo seu quadro de funcionários da saúde de 250 mil para 108 mil servidores. Olha que contraste. Os municípios contrataram 832 mil servidores e a União diminuiu de 250 para 180 mil servidores na área da saúde. Outro exemplo citado pela Confederação Nacional dos Municípios diz respeito à educação. Em 1997, senhores parlamentares, os municípios possuíam 40% das matrículas do ensino fundamental, em 1997. Em 2007, portanto, passado 10 anos, esses mesmos municípios já possuíam 60% das matrículas desta etapa onde se encontra a clientela escolar mais numerosa. Como vemos, no espaço de uma década, os municípios assumiram as responsabilidades sobre mais de 6 milhões de novos alunos, tendo de investir na construção de cerca de 200 mil salas de aula e dotá-las de professores, servidores, segurança, merenda escolar, sem a devida contrapartida do aumento de repasses financeiros na medida certa para fazer frente às novas despesas. Também os programas desenvolvidos pelos municípios, em parceria com entes federais, recebem recursos insuficientes para a sua execução. As administrações municipais acabam colocando 3 vezes mais recursos do que a União, como ocorre, por exemplo, no programa de saúde da família, como os nobres deputados que vivem de perto a realidade municipal sabem dessa situação. Isso obriga os prefeitos a gastar mais do que poderiam e a estar permanentemente de pires na mão, em busca de recursos para a área nas quais não sobra 1 centavo para investir. O fardo dos municípios está pesando demais. Além dos repasses insuficientes, os municípios têm seu orçamento engessado pela vinculação de receitas para áreas específicas. Administrar com parcos recursos e tantos encargos é um exercício diário de paciência, sabedoria e persistência do poder local. Com muito prazer, dou a parte ao nobre deputado Vicentinho. Estimado nobre colega Edinho, eu estava no meu gabinete agora ouvindo o seu pronunciamento, corri até aqui porque eu queria, além de parabenizá-lo como um deputado amigo, companheiro do nosso estado, eu li a sua história de vida. O doutor Tufik, que você conhece muito bem, nosso amigo comum, dirigente da Faculdade Ceres, está lutando agora por uma universidade de medicina, um homem carregado de dignidade, me deu o livro da sua história. Li, aumentou mais o meu respeito por Vossa Excelência. Eu tenho uma relação muito estreita com São José do Rio Preto. Sou muito feliz com a decisão que Vossa Excelência tomou recentemente em trabalharmos conjuntamente em apoio ao nosso companheiro João Paulo. É um gesto de uma grandeza tão grande, caros colegas deputados, porque se nós formos olhar as pesquisas em São José do Rio Preto, o próprio Edinho está especialmente muito bem colocado. Só demonstra o tamanho da grandiosidade da sua postura, que com certeza será reconhecida pelos meus companheiros de São José do Rio Preto, por todos nós que fazemos a luta política naquela cidade, na região,
quero aqui lhe dar parabéns, me colocar à sua disposição e dizer que o Estado de São Paulo tem orgulho, com certeza, porque está muito bem representado também por um deputado da sua estirpe. Parabéns e vamos caminhar junto, nobre deputado Edinho. Será um prazer, nobre deputado Vicentinho, caminharmos juntos lá em São José do Rio Preto e em toda a região. Agradeço a parte de Vossa Excelência e a menção que faz ao doutor Tufi, da Faculdade Ceres. Portanto, é um homem competente, um médico exemplar, um educador e que Vossa Excelência tem dado enorme contribuição para aquela instituição. Portanto, agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência ao modesto pronunciamento que faço dessa tribuna. Com muito prazer, cedo a parte ao nobre deputado, companheiro de partido, deputado Celso Maldaner, que representa tão bem aqui o Estado de Santa Catarina. Deputado Edinho, para mim é um orgulho e uma satisfação muito grande poder lhe fazer uma parte, elogiar o seu pronunciamento. Inclusive na quinta-feira passada também usei o grande expediente para falar sobre o Pacto Federativo, né? Então, realmente o pronunciamento que o senhor traz à tribuna hoje é muito propício, porque nós, na qualidade municipalista, Vossa Excelência já foi prefeito, acho que por 2 oportunidades, nós também já fomos 3 vezes prefeito, então nós entendemos, e é no município que mora o cidadão, não é no Estado e na União. Eu quero lhe parabenizar por esse pronunciamento e nós temos que cada vez mais ter essa visão e defender os municípios. Parabéns. Muito obrigado. Eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência municipalista, que é deputado Celso Maldaner. Me dá muita honra em receber essa parte nesta tarde. Com muito prazer, eu agora concedo a parte ao nobre deputado representante do Mato Grosso do Sul, deputado Edson Giroto, ex-secretário de Estado e pré-candidato a prefeito de Campo Grande, e queira a vontade soberana da população daquele município que o conduza para dar sequência àquele trabalho tão bem desenvolvido pelo Nelsinho Trade, que é prefeito de Campo Grande. Muito prazer, concedo a parte ao deputado Edson Giroto. Eu não poderia, deputado Edinho, de cumprimentá-lo pelo belo discurso que o senhor faz hoje. Faz um discurso onde o senhor prega a união de 2 partidos que caminham juntos aqui no Congresso Nacional, que é o PT e o PMDB, e o senhor, num ato de grandeza, num ato pensando na sua cidade, que é São José do Rio Preto, que por sinal tem uma irmã que mora ali vizinho, Tanabi, e dizia isso ao deputado Vicentinho. O senhor ranqueava as pesquisas de São José do Rio Preto, e o senhor, pensando antes na população, o senhor faz um acordo político, onde em busca do bem-estar dos cidadãos de São José do Rio Preto, caminha com o João Paulo Rilo, e pude participar dessa conversa e o agradeço por o senhor estar me ajudando, mesmo sendo de São Paulo, na união dos partidos lá em Mato Grosso do Sul. O conheço desde quando o senhor era prefeito de Santa Fé do Sul, porque trabalhava ali em Aparecida Boado, na sua divisa, e ficamos amigos, e passei a respeitá-lo pelo homem público exemplar que o senhor é. O senhor trata hoje do Pacto Federativo, importantíssimo, para que os municípios e estados tenham uma isonomia, para que nós possamos ter a tranquilidade para o governo, para os futuros governos. Então eu quero parabenizá-lo, deixar o meu estado e a minha cidade natal à sua disposição, e nesse momento saio daqui com muito orgulho de fazer parte do rol dos poucos amigos, dos grandes amigos que o senhor tem. Obrigado. Muito obrigado, deputado Edson Giroto. Da mesma forma que fizemos em 1996, acompanhando o vice-presidente da República, naquela época, presidente desta casa, deputado Michel Temer, lá em apoio à candidatura do André Putinelli, eu espero ter a oportunidade de, com o presidente Michel Temer, ou de qualquer forma, estar lá presente para acompanhar a sua trajetória e a sua campanha, que espero que seja vitoriosa, uma vez que é pré-candidato do nosso partido, com o apoio do prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trade, e do grande líder, o André Putinelli. Muito obrigado pela sua parte e incorporo com muita alegria nesse pronunciamento que faço. Fui prefeito por 3 administrações, em 2 cidades em épocas diferentes. E sei muito bem o que os colegas sofrem cotidianamente para fechar as contas municipais no final de cada exercício. Da minha primeira gestão, em 1977, na cidade de Santa Fé do Sul, para a última, encerrada em 2008 em São José do Rio Preto, ambas no noroeste de São Paulo,
testemunhei profundas mudanças nessa relação entre municípios, Estado e União. E todas elas representaram mais encargos para os municípios. A Constituição de 1988 estabeleceu que o município é ente da federação. Pareceu uma grande conquista, mas na prática, como ter autonomia política? Atribuições só aumentam a arrecadação municipal e é insuficiente. Qual era a atribuição do prefeito antes de 1988? Pavimentação, praça, assistência social, cuidar bem da cidade. Educação era atribuição do Estado, às vezes da União. Saúde era afeta ao Estado e à União. Hoje as atribuições de saúde, de educação, de assistência social, todas são de responsabilidade do prefeito, do município. Uma forte sobrecarga. Essa é a realidade, infelizmente. E eu pergunto, qual é a capacidade de investimento da grande maioria dos municípios brasileiros? A grande maioria, senhor presidente, senhores deputados, a capacidade de investimento é zero. O dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios mal dá para as despesas básicas da maioria das prefeituras brasileiras. Os gestores ficam emendas, para concluir, senhor presidente, os gestores ficam na dependência de emendas parlamentares dos deputados estaduais e deputados federais. Mas emplacar uma emenda não significa dinheiro em caixa. Uma emenda proposta ao orçamento da União pode levar 3, 4 anos para se efetivar, ou nunca se efetivar. A situação é insustentável. Eu abriria a mão das emendas a que tenho direito para focar meu trabalho na defesa do Estado, das grandes questões nacionais e internacionais, na fiscalização dos atos do Executivo, no planejamento, no aperfeiçoamento das nossas leis, caso os recursos fossem regularmente repassados pela União, sem intermediários, aos prefeitos e prefeitas, que conhecem as reais necessidades de cada município. As reformas, sabemos, costumam caminhar sempre a passos lentos, até por sua natureza polêmica e difícil consenso. Mas o socorro aos municípios, para concluir, senhor presidente, mas o socorro aos municípios, com a instituição de um novo pacto federativo, é urgente e inadiável. É hora, nobres deputados, de ouvirmos o que tem a dizer este primo pobre, pois é no município que tudo acontece. É lá que vive o eleitor brasileiro, que renova suas esperanças em melhores dias, quando vota em cada um de nós para sermos seus legítimos representantes. É para este cidadão, portanto, que devemos olhar com carinho e respeito. E isso passa pela luta incessante por uma melhor distribuição de arrecadação de tributos, por repasses que efetivamente cubram os custos com os diversos programas desenvolvidos em parceria com a União, evitando sufocar justamente o elo mais frágil desta corrente. Apoiaremos integralmente a luta dos prefeitos e da Confederação Nacional dos Municípios por mais verba. Portanto, senhor presidente, agradeço muita atenção de Vossa Excelência e o aparte dos nobres colegas. Muito obrigado.